noite, espero que estejam bem. A gente veio com uma turma do louvor, pedi para que eles dessem uma forcinha, né? Aí perguntei para o Ale se estava tudo certo, ele falou que estava tudo certo, a gente trouxe. Só não expliquei direito para o Gustavo baixar o volume da guitarra, mas tá tudo certo, né? Foi bem, deixa lá. Eu já vim com... Obrigado. Eu estou tendo uma oportunidade nova agora, numa fase da minha vida, né? De quando eu vou para alguns lugares, eu posso levar o meu filho para me acompanhar, né? Durante muitos anos, eu sempre convidei algum irmão da igreja para ir comigo, ou alguns homens, e eu falava com a minha esposa que eu não esperava, eu aguardava com muita expectativa, né? Eu contava os dias para que o meu companheiro de missão, de ir pregar numa outra igreja, visitar, fosse o meu filho. Agora ele já está sentando ali no copiloto, está me acompanhando, e para mim isso é muito precioso, porque existem alguns registros bíblicos sobre o papel do pai e principalmente a maneira que a gente deve educá-los. E o principal deles é aquele que todos recitam, que é: ensina, pois, a criança ou o filho no caminho em que deve andar, né? Só que a gente se esquece e a gente se torna muito pedagógico e pouco prático, né? E agora eu posso tornar prático o meu ensino, que aí meu filho pode me acompanhar, ele me vê indo nos lugares. Eu não sei o que Deus tem para a vida dele, para o futuro, né? O que eu oro a Deus é que ele seja um servo de Deus, e aquilo que Deus o chamar a fazer, ele fará com grande alegria, como eu faço hoje, como pregador, como pastor, faço com grande alegria. Espero que no futuro ele faça com a mesma alegria que eu carrego, né? O ofício e o ministério. Então, hoje, agora, a partir já está com 12 anos, né? Já é, para um judeu, ele já seria um adulto, já estaria no bar mitzvah dele. Não é o caso, somos brasileiros, não somos judeus, mas a gente já pode ir ensinando para que acompanhe nessa jornada e participe, né? Desses momentos preciosos. Meu pai não é cristão, então eu não tive essa experiência, né? E eu acho que ela é muito válida para todos os filhos que têm pais cristãos e de alguma forma puderam acompanhá-los, indo à igreja e participando dessas experiências, de ter sido valioso e formador, né? Na sua construção. E aí eu aguardava, agora o meu filho está aí comigo. Heitor, só dá um alô para saber quem que é. Aí eu fico olhando para cá, penso que é o David, né? Não é, meu filho é um pouco mais novo. O Heitor está ali com 12 anos. Amém, queridos? Eu quero tentar aproveitar o máximo do tempo que eu tiver aqui para poder dividir com vocês. Eu já vou adiantar dizendo que Deus ele tem comunicado algo há muitos anos no meu coração. É algo que me atrai muito. Eu sempre, quando posso, divido sobre esse tema. Lá na igreja a gente tem tido uma série de pregações que tratam e abordam esse assunto. Quero dividir com vocês. A gente vai falar um pouco sobre avivamento hoje e entender um pouco o significado e o poder desse conceito na vida da igreja. Amém? Espero poder servi-los com graça, com misericórdia aqui, mas principalmente que essa pregação seja edificante e que possa produzir vida e, vivificando o interior de cada um de nós aqui, se torne algo que a gente leva para além dessas portas, né? A pregação é um convite para o mundo e não um convite para ficar dentro da igreja. Então, quando a gente ouve a palavra, Deus nos chama para irmos e levarmos aquilo que recebemos e aprendemos aqui, né? A gente ouve na igreja para ir para a rua. Não ouve na igreja para ficar na igreja, né? O papel dos 5 ministérios é preparar para a obra do ministério, que acontece das portas para fora. E eu quero poder, de alguma maneira, contribuir nessa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Pai, te rendemos graças, louvor, honra, glória. Que o Senhor seja o centro. Nós queremos ser conduzidos e a tua verdade nos dirija. Fale conosco, manifeste o teu poder. Eu escolho entregar minha vida aqui, Pai, que eu seja ignorado, que eu seja, Pai amado, diminuído, que eu não tenha muita importância, mas que a tua voz ecoe e que nesse lugar, ó Pai amado, aos ouvidos da tua igreja, o seu Espírito possa comunicar algo poderoso e nos despertar para a vocação eterna de sermos testemunhas. Te glorificamos, ó Pai, te agradecemos. É um prazer estarmos aqui em comunhão. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? A palavra avivamento ela é muito presente no vocabulário de todo cristão. Falamos disso como algo habitual e entendemos que o avivamento é sempre aquele evento ou efeito de termos de alguma forma a nossa fé animada e um pouco mais
carismáticos talvez, ou pentecostais, traduzimos isso como uma experiência de poder, como se o poder viesse, nos desse um pouco mais de alegria, ou colocasse em nós uma certa euforia, e resumíssemos avivamento a isso. A verdade é que avivamento é qualquer episódio onde Deus, encontrando algo que não está da forma que Ele gostaria que estivesse, Ele traz de volta a sua verdadeira condição. Então, avivados foram aqueles que foram despertados de uma condição de sono ou morte e trazidos de volta ao seu lugar ou função. Então, na história, o que a igreja fez? Na história, o que Deus fez? Ele despertou, seja no Antigo Testamento o povo hebreu, no Novo Testamento a própria igreja. Isso acontece nesse primeiro século de igreja registrado nos livros do Novo Testamento, como Ele tem feito no decorrer da história. Deus vai lá, toca pessoas e as traz de volta para o seu papel. Normalmente isso acontece não como uma ação pessoal, não há pessoalidade no avivamento. O avivamento é quando Deus vem e novamente desperta o seu povo. Então Deus levanta algumas pessoas, mas a razão final não é alguém, é o todo, são todos. Então o avivamento acontece de forma isolada em muitos lugares ao mesmo tempo, porque Deus, enxergando da eternidade, reconhece que o seu povo, que é uma só igreja, uma só nação, um só grupo constituído, mesmo que espalhados no mundo inteiro, precisam retornar a esse lugar. E aí entra o grande ponto. Como é que a gente consegue experimentar algo que pode ser chamado de avivamento, quando a gente percebe que todas as experiências de avivamento estão limitadas a alguma coisa produzida por mãos humanas ou controladas de forma pessoal? É possível sim, nós de alguma forma interferirmos nesse movimento dos céus e criarmos de uma forma caricata, assim, uma imagem ou uma manifestação de poder que não necessariamente revela aquilo que Deus deseja. E aonde a gente encontra isso? Em todas as experiências meramente emocionais. Quando a experiência espiritual se torna emotiva, você percebe que o que foi atingido não foi o espírito, mas as emoções. Quando toda a experiência da pregação se limita a provocar reações emocionais, você não está levando pessoas a uma experiência com aquilo que é sobrenatural. É apenas um ânimo humano, um despertar, uma motivação terrena, que não consegue se perpetuar por muito tempo e o pior, normalmente não desperta outras pessoas a essa experiência profunda e pessoal com o Senhor. Então, quando nós olhamos para o avivamento genuíno, nós ignoramos todo tipo de pregador, todo tipo de banda, todo tipo de estrutura ou qualquer outra coisa criada por nós, seres humanos, e nos vemos diante de algo que só Deus pode fazer. Por quê? Porque o avivamento é algo produzido pelos céus e não pelos homens. Quando nós vemos a profecia de Ezequiel, quando ele olha o vale de ossos secos, mesmo que nós tenhamos ele como voz de comando, o que nós sabemos é que Deus o ordena e assim ele o faz. Então não é o poder de um profeta, é o próprio poder de Deus revelado. E quando é necessário que aquele corpo já restaurado seja realmente vivificado, você nota que ele pede para que se sopre, e ali você percebe algo muito peculiar. O pneuma, que é o vento, representa o Espírito Santo, e é ele que toma as narinas e recupera aqueles corpos, que em um dado momento era um vale de ossos secos, e depois eles se tornam um amontoado de corpos, sem vida, mas que são recuperados quando há um sopro vivificador. Se você olhar para o começo da história da Bíblia, você vê o mesmo acontecendo. Você nota que Deus pega o barro, cria a forma humana, mas quando o homem precisa ter vida, ele sopra o mesmo pneuma, que é o Espírito Santo, para que ele se apodere do barro, se apodere daquela pessoa e ali lhe dê vida genuína. Na criação falamos de vida de fato, até o organismo em funcionamento. Mas quando nós olhamos para a profecia do Vale dos Ossos Secos, aquela visão, você não enxerga ali de fato pessoas mortas fisicamente. É um povo que havia se corrompido, se distanciado da experiência genuína com o Senhor, não obedecia mais a essa vontade,
ao se distanciarem, são classificados como um vale de ossos secos. É como se estivessem vivos, mas não vivos de fato. Eram apenas aparência de vida, mas a vida que deveria possuir aqueles corpos já havia se perdido. E por qual razão? Essa vida já não faz menção àquilo que nós podemos fazer com o nosso corpo, mas sim aquilo que Deus faz através de nós. E aí você vê uma outra citação bíblica: entre vós existem muitos que dormem ou estão mortos. É a mesma condição do vale dos ossos secos e a mesma condição do barro lá no início da história, antes que o sopro seja lançado às suas narinas. A aparência de vida, a aparência de bem, a aparência de verdadeira espiritualidade normalmente nos engana, porque nos permite reproduzir o sistema. E se a gente for falar de sistema, nós falaríamos de escatologia e diríamos que a grande meretriz, aquela que domina de forma atemporal desde a queda humana, é no fim das contas não uma instituição propriamente dita, mas um modelo sistemático de controle, que é o que? O sistema desse mundo. E que a gente de novo tropeça em uma outra citação bíblica. Quem é o Senhor desse mundo? Se jaz na mão do maligno, o Senhor dos senhores é Deus, mas o Senhor desse mundo é aquele que o controla através desse sistema de contaminação e de engano. Quando Deus vê que até a igreja começa a se inclinar nesse controle demoníaco de morte, Deus vem e começa a despertar o seu povo. E Ele desperta para o quê? Para uma experiência com Ele. E é nesse momento que eu voltaria de novo ao início, ou pelo menos um pouco perto do início, de que verdadeiros avivamentos não são criados, eles são vividos. Porque eles vêm exatamente como Atos 2, como um vento impetuoso, inesperado, e toma o lugar e desperta aqueles que aguardam com expectativa. Se Deus nos trará línguas como de fogo sobre as nossas cabeças, ou soprará por essas portas um vento que tomará esse lugar, eu não sei. O fato é que todas as vezes que um verdadeiro avivamento acontece, há apenas um desejo de vida, mas aqueles que desejam não controlam quando a vida se manifesta, porque isso se torna, na verdade, uma ação do próprio Deus. E aí eu vou falar de vocês da parte do Arthur e não da parte de Deus, mas eu creio no meu coração que nós vivemos um tempo aonde Deus vai e tem provocado pessoas a esse despertamento, acordando desse estado de morte ou de sonolência, a fim de que eles vivam algo. O que é, eu não sei, eu só sei que é o que eu sinto, e eu digo da minha parte, porque é algo que palpita no meu coração, e não necessariamente eu ouvi no meio das nuvens a voz de Deus falando comigo, mas eu posso te dizer que é algo que é muito real no meu interior, e quando eu começo a observar isso em outras direções, eu noto que Deus já está fazendo em muitas outras pessoas, em muitos outros lugares e até mesmo em muitas outras nações. Ou seja, Deus está despertando um povo para esse tempo. De qual maneira? É um resgate de fundamentos, é um resgate de cultura e de valores que foram abandonados. Mas eu quero me centrar em especial naquilo que nós não podemos fazer. Porque o verdadeiro avivamento não ocorre como uma intervenção de homens dispostos a animar. Isso quem faz é animador de plateia. Quando Deus escolhe despertar o seu povo, Ele usa contrição, arrependimento, Ele usa tristeza. Por que Ele usa tristeza? Porque aquele que entende de onde caiu, se lembra para onde deve voltar. E essa tristeza não é uma tristeza no sentido de, ai, minha vida não é boa. É uma tristeza no sentido de, eu preciso voltar ao lugar de onde eu caí e recuperar a minha posição diante de Deus. Essa posição não é título, cargo ou função. Essa posição é lugar. Qual é o nosso lugar? Diante dele, aonde existe vida nele, aonde existe plenitude nele, aonde existe o estado completo da criação nele. Então, quando nós falamos de voltar ao nosso lugar, nós não falamos de voltar fisicamente a um prédio, a uma estrutura humana. E como eu falei, não é sobre prédios, estruturas humanas ou manipulação emocional exercida por um líder religioso. É, na verdade, o reconhecimento do estado do próprio homem e o retorno
a um estado de perfeita e íntima contemplação. É aquilo que a gente chama de essência, é voltar para Ele. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, falando de Zacarias. Deus tem me colocado em 4 livros específicos. A gente vai falar falaremos de todos, não vai dar tempo. Vou tentar ser o mais objetivo, mais claro, mas que Deus possa nos conduzir aqui. Mas são 4 livros que falam do pós-exílio: Zacarias, Ageu, Esdras e Neemias. Malaquias também, a gente pode colocar esse 5º, porque ele também é pós-exílio. Esses livros, em especial Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e Malaquias, esses 5 livros, eles abordam esse período onde o povo volta do exílio babilônico. Não voltaram aquelas coisas, precisavam de muita transformação. E você, ao ler esses 5 livros, vão observar algo muito interessante. Eles precisavam de avivamento, de um novo despertar, retornar à origem. E você nota que esse final acaba apresentando para nós, ou colocando diante de nós, uma condição de morte, fraqueza ou frieza espiritual do povo hebreu. E antes da gente simplesmente falar sobre esse texto, eu gostaria de, na verdade, apresentar a vocês um cenário. O texto de Zacarias 4:6, ele fala sobre tanto recuperação, sobre reconstrução da cidade de Jerusalém, e que no fim das contas, Deus ele precisou falar a Zorobabel algo muito importante, porque tanto Zorobabel como governador e Josué como sacerdote eram responsáveis por esse processo de restauração. Deus levantou outros incomodados também, mas em especial Zorobabel, que era o governador naquele período. O Senhor ele diz algo interessante da parte dele em Zacarias. Ele diz o seguinte, Zacarias 4:6. Ele afirma que o que Deus está por fazer, que é a reconstrução, não se daria por outra coisa a não ser por Ele próprio. Diz o seguinte: não é por força. Prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder. Antes da gente caminhar para o resto do versículo, se a gente fosse se dar a ler nos originais, força ali não é capacidade física de Zorobabel, está falando de força militar. Não vai ser através de um grande exército, ou seja, nada que se vincule ao homem, e nem por poder. Aí sim fala de capacidade. Vai ser nem pela capacidade militar, nem pela capacidade humana, nem por força alguma. Aquilo que levará ao retorno do povo, e principalmente a reconstrução dessa cidade, seria outro. E o texto diz, mas pelo meu espírito. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Todas as vezes que espírito está escrito em letra maiúscula, ele faz menção a quem? Espírito Santo. O meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui ele deixa algo claro, na profecia de Zacarias, de que a restauração e a reconstrução das muralhas, como do próprio templo, a restauração do culto e tudo aquilo que envolve a crença dos judeus, não seria possível por qualquer outra força que não fosse o próprio Espírito de Deus. E aqui já nos faz pensar sobre algo que eu já disse, mas eu gostaria de reafirmar. Todas as vezes que Deus recupera algo, não gaste a sua energia tentando criar meios para que isso seja restaurado. Se você quer e deseja que Deus restaure a sua vida, não pense no próximo congresso, no próximo evento, no próximo qualquer coisa. Se você realmente deseja que algo dos céus aconteça com você, se volte a Ele. Porque se eu escolher um lugar, uma pessoa ou uma condição, eu apenas estarei projetando em algo humano aquilo que na verdade só Deus pode fazer. Restaurações não acontecem porque uma mão me tocou. Restaurações acontecem porque o Espírito de Deus me tocou. Um despertamento não acontece porque eu simplesmente vivi uma experiência. Experiências são úteis, amadurecem, mas não são determinantes quando falamos de vida abundante, porque existe uma única fonte
capaz de dar essa vida. E é por isso que o Espírito tem que ser um elemento presente nessa compreensão. Porque se nós projetarmos demais em meios humanos, estruturas humanas, controles naturais, o que nós vamos fazer é alimentar um sistema que, ao invés de nos despertar, apenas nos controla e nos dá uma falsa ideia de estarmos vivos. Muitos entre vós ainda estão mortos ou dormem. Mas se você perguntar para esse que está morto ou dormindo, ele te diria o quê? Estou vivo. Então, o que nos daria essa condição de despertar é uma experiência profunda com Ele. Então, se eu quero algo novo, não espere o próximo culto, não espere algo diferente na sua congregação, não espere algum tipo de experiência, ou movimento, ou estratégia, ou qualquer coisa semelhante. O que precisamos para que Deus realmente nos mova é uma experiência com Ele, e não com coisas que podem ser criadas, não por situações que podem ser geradas, mas com Ele. E a resposta do Senhor através da boca de Zacarias acalma o coração, mas também exorta. Zorobabel, Josué, não se importem se tem poucos ou muitos, se vocês têm um grande exército ou um pequeno exército, não se importem se existem coisas diante dos olhos de vocês que os anima e os leva a acreditar que Deus restaurará. Entendam, não será por isso, será pelo meu Espírito. E aí eu enxergo o cenário da igreja brasileira, das nossas igrejas de forma individual e dos cristãos, quando nós falamos de pessoas. O que nós temos que fazer nesse tempo é nos movermos de volta a um lugar. E qual é esse lugar? O lugar que Cristo nos deu acesso. A Bíblia fala que pelo sangue que temos, podemos entrar com ousadia gerada pelo Espírito no Santo dos Santos, para ali encontrarmos favor. Ou seja, a experiência do sobrenatural não acontece porque conseguimos construir um ambiente favorável. A experiência do sobrenatural acontece quando Deus torna o ambiente favorável. Ou seja, o tal Kairos, que a gente gosta de usar para falar de tempo propício, no fim é apenas o dia certo para a semente correta. Não é sobre nós, é sobre entendermos que esse Kairos, para nós hoje, não há limite, porque o véu se rasgou e podemos vivê-lo todos os dias, porque desde que o véu se rasgou, é dia propício para todo aquele que nele crê. Isso é avivamento. E um grande e poderoso despertar nos nossos corações. Esse retorno para o nosso local, esse retorno para esse tempo de vida espiritual abundante, esse retorno para uma experiência poderosa, que realmente representa a glória de Deus encarnada, se dá através desse movimento. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7, é outro texto famoso também, porque normalmente a gente lê o 8, para falar de dinheiro na igreja, dízimo e ofertas e afins, e a gente vai até o versículo 10. Mas no versículo 7 diz o seguinte: desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Lembrando que Malaquias faz parte desse tempo. Zacarias, Ageu, Esdras, Neemias, Malaquias fazem parte do mesmo período histórico. Eles estão profetizando sobre dinheiro? Não, eles estão profetizando sobre o retorno a uma verdadeira adoração. E aonde acontece uma verdadeira adoração? Quando o objeto adorado é quem? O Senhor, é apenas Ele e nada mais importa. E Ele afirma: vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaram. Tornem de volta para mim, e eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem, em que havemos de tornar? O versículo 8 depois fala, como podemos roubar a Deus? Através dos dízimos e ofertas. Mas antes, eu falei isso nesse domingo, antes que a gente fale que é de dinheiro, aqui a gente está falando de retorno a Deus. O que eles usavam no Antigo Testamento para adorar a Deus, queridos? Dízimos e ofertas. Era o elemento que eles tinham para oferecer adoração a Deus. Então dízimo e oferta não era troca ou escambo, vou ficar mais rico, dízimo. Eu adoro a Deus.
A adoração mais litúrgica e espiritual era feita mais exclusivamente pelos sacerdotes. O povão, que seríamos nós, né? Nesse caso, nós ofereceríamos os nossos cordeiros, nós ofereceríamos no altar aquilo que apagaria os nossos pecados e subiria como incenso suave às narinas de Deus. Então, naquele tempo, a adoração não era como nós levantarmos as mãos e cantarmos como fazemos. A adoração estava bem envolvida com aquilo que o povo comum oferecia no templo, para adorar a Deus. Hoje já não há mais sacrifício a ser posto, porque aquele sacrifício da cruz, o Cristo, o Cordeiro imolado, ele já se torna sacrifício perfeito. Agora, ao invés de sacrificarmos para adorar, nós contemplamos. Por isso que há uma diferença entre a adoração do Antigo e do Novo. A adoração estava envolvida com remissão, redenção, perdão de pecados. A adoração atual tem a ver com contemplação. Eu o vejo. E isso era muito pontual para alguns indivíduos no Antigo Testamento, mas hoje é porta aberta para todos os que creem. Quando falamos então de avivamento, estamos falando de um povo que está sendo convidado a novamente prestar culto, resgatando algo que foi perdido. O que nós percebemos que foi perdido? Se eu for dar a minha opinião novamente, eu diria que o que foi perdido no decorrer dos últimos anos e décadas na igreja é a dependência exclusiva do próprio Deus, onde o povo não tinha como fazer coisas. Mas o que tornava a igreja atrativa era uma presença real e palpável do próprio Cristo. Seja no meio da palavra, no meio das canções e na vida comum da igreja, Cristo era visto, Cristo era percebido e Cristo era, no fim, a resposta a esses corações. Uma igreja que se desperta, ela não se torna mais ou menos carismática, mais ou menos pentecostal, os dons, o profético, o sei lá o que a gente possa usar para denominar isso. Quando nós falamos de um retorno da glória, nós falamos de um retorno da natureza de Deus. O sobrenatural vai acontecer? É por óbvio que vai acontecer. Mas o que nós temos que ter em mente, que a dependência que temos de algo que realmente testemunha sobre o avivamento, é o retorno do próprio Deus. Porque se nós tornarmos a Ele, Ele tornaria a nós. Aqui a gente está falando de um povo pão duro, que não dava dízimo e oferta porque eles tinham medo de ser saqueados de novo, perder tudo que tinham e passar aperto. E Deus fala: vocês estão mais confiando nos seus celeiros e nos seus depósitos do que em mim. O problema aqui não era dar mais para ganhar mais. O problema de Malaquias era: aonde está o coração desse povo que deveria me adorar com confiança, seguros de que eu sou deles e eles são meus, como ele havia dito lá no momento que ele entrega a tábua da lei. Se vocês obedecerem esses estatutos, vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. E ele se prova a Deus no deserto, ele se prova a Deus na própria história. Mas o coração daquele que adora, ou deveria adorar, se corrompeu. E aí Deus faz o quê? Um movimento de avivamento. E que começa aonde? No exílio, na perseguição, na dor, no sofrimento, na tristeza, na imposição da limitação humana. O exílio provou que um povo, talvez, que cantava as histórias de Davi e dos grandes reis que haviam passado, é obrigado a se deparar com uma limitação e uma fraqueza que se apagou das suas memórias. Agora eles são levados de volta a uma condição de prisão e de exílio. Para quê? Ai, pastor, é o diabo. Pergunta: quem levou o povo para o deserto? Deus, ok? Quem manteve o povo no deserto por 40 anos? Por quê? Deus precisaria provar aqueles corações. E qual é a outra coisa que Deus fez com ele? Os quebrou. Para quê? Para ensiná-los a dependência.
Por quê? Avivamento é a recuperação de algo que se perdeu. O que acontece com o crente no passar do tempo? Ele se esquece de quanto depende e precisa de Deus. E por consequência ele faz o quê? Ele se torna autônomo. E é nesse momento que o fogo se apaga. A igreja se esfria porque ela já não depende daquele que a estabeleceu. Um cristão esmorece porque ele já não mais enxerga em Deus a sua salvação. Por que o Senhor exorta que é impossível servir a dois senhores? Porque há de agradar um e magoar o outro, ou desagradar o outro. E ele usa o que como exemplo? Por quê? Dinheiro dá uma falsa impressão de independência. E quando te falta dinheiro, o que você faz? Você corre para ganhar mais. Mas deveria esse ser o lugar aonde os nossos pés nos levariam? Será que quando me falta algo eu deveria correr para ter? Ou eu deveria correr para Ele? É estranho, né? Porque no começo da jornada, nós não corríamos para ter mais. Nós corríamos para pedir a Ele que nos desse o que é necessário. Talvez a infância e a imaturidade da fé nos fazia tão dependente do Cristo, de que nos momentos que nós precisávamos, nós não buscávamos pelos nossos braços os meios para enchermos os nossos celeiros. Nós buscávamos nos nossos joelhos os momentos que dividiríamos com Ele, para que Ele fosse a fonte eterna. Pastor, mas isso é avivamento? Querido, se você ler, você não vai ver avivamento diferente disso. Não, mas Atos 2 derramou fogo. Ótimo. Capítulo 1 diz o quê? Ide por todo mundo, grande comissão. Fica aí até que vocês sejam revestidos de poder. Eles tinham poder? Eles tinham uma missão? Eles tinham capacidade de cumprir a missão? Por que eles ficaram? Porque aquilo que Deus pediu para eles era maior do que aquilo que eles podiam fazer sozinhos. Eles ficaram porque queriam receber daquele que teria capacidade de dar a eles o que sozinhos eles não teriam. Eles ficaram porque confiaram. Eu não poderei ir sem que Ele esteja. E aí eles permanecem, para que o poder os encha. Isso significa o quê? Dependência. Até o poder de Atos 2, aquele momento sobrenatural onde o poder, cumprindo a profecia de Joel, se derrama sobre o povo, aqueles que permaneceram fiéis, só se deu porque aqueles que permaneceram fiéis sabiam que dependiam dele. Avivamento é isso. Avivamento é um retorno dos nossos corações ao nosso lugar de dependência, aonde o Senhor é tudo e nós não somos ninguém. Aonde Ele é a plena verdade e nós somos meramente homens e mulheres insuficientes, incapazes, fracos e frágeis, que dependem de um único Deus para que tudo aquilo que esse Deus é capaz de fazer ocorra em nós. E privilegiados seríamos ou somos por termos a chance de participarmos da sua obra e não da nossa. Isso é avivamento. É dobrarmos os nossos joelhos. Avivamento é recuperarmos a dependência. É enxergarmos na cruz que se esvazia. No momento da sua ressurreição, a certeza de que já não há mais nada que pode nos impedir. Porque aquele que morre ressuscita e promete que todos os que crerem nele ressuscitarão também. Se você observar a maneira que Jesus falava com seus discípulos, ele os encorajava a continuar
e Ele dava garantias. Eu fiz, eu consegui, e agora eu divido o que eu tenho com vocês. Então não temam, não tenham medo, não se sintam oprimidos, não se sintam intimidados, mas continuem, porque eu venci, e se eu venci, vocês vencem, porque vocês não vencem em vocês, vocês vencem em mim, e se eu já venci, vocês já são vencedores. E é por isso que a Bíblia fala, somos mais do que vencedores, porque chegamos num lugar onde nada pode nos dominar, nada pode nos derrotar, nada pode nos impedir, porque agora somos fortes. Não, porque na fraqueza das nossas condições encontramos a grandeza do poder daquele que em nós habita. O que a Bíblia fala, querido? O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entenda, o poder não é seu, é dele. O que é seu é a fraqueza, aonde na sua incapacidade o poder dele se revela. O poder de Deus tem que se aperfeiçoar? Não, o poder de Deus tem que se apresentar. Ele se apresenta na nossa fraqueza. Esse texto não fala que Deus vai ficar mais poderoso. Esse Deus fala que a sua fraqueza vai ficar menos fraca, porque agora você tem um poder que se sobrepõe à sua limitação e se revela poderoso. Isso se chama avivamento. Pastor, então peraí. Avivamento não é a manifestação dos dons? Não. Avivamento acontece antes dos dons, porque nós precisamos crer nele para sermos cheios dele. Nós precisamos depender dele antes de manifestarmos ele. Não é sobre quantas línguas eu falo ou quantos milagres eu fiz. É sobre ter certeza que não sou capaz de falar nenhuma delas e nem ao menos fazer um milagre só. E é nesse momento que o poder se apropria de nós e deixamos de ser nós e nos tornamos Ele, ou seja, a glória dele pisando e marcando esse mundo e transformando a história da humanidade. Então o que acontece nos avivamentos? Uma grande reunião onde grandes milagres acontecem? Não, isso é o resultado do avivamento. Avivamento é uma pequena reunião onde um grupo decidido de pecadores continuam buscando, por tão pecadores que são, a graça que só pode provir de Deus. E aí o que Deus faz quando Ele derrama a graça? Ele transborda. É aí que você vê o poder revelado. Porque se aonde abundou o pecado superabunda a graça, quer dizer que aquilo que Deus faz, e é um superlativo, uma ideia de grandeza, Ele transborda. E quando Ele transborda a graça no pecador, você enxerga poder. Poder que não é do pecador, mas daquele que transbordou graça e revelou virtude. Aí você vai ver fruto do Espírito, você vai ver dons, você vai ver ministério, você vai ver vocação, você vai ver um monte de coisa acontecendo. Mas no começo da história era o quê? Era um bando de pecador, que só estava ali implorando por graça, porque sabiam que não eram e dependiam daquele que era. E aí Ele faz o quê? Os toma. Então avivamentos não são controlados, porque eu saberei em que momento isso vai acontecer? Não saberei. O fato é que a graça ao me alcançar transborda a virtude, e nessa virtude o Cristo é revelado. Em 1 de João, no capítulo 1, no versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o Isso aqui é avivamento. Se nós permanecermos nele, andarmos na luz, teremos comunhão. Essa parte que esse texto se aplica em um contexto, a gente não vai explorar o contexto, mas eu só quero usá-lo como essa afirmação. Permanecer nele é também desfrutar de algo que o seu Filho fez e nos permitiu viver, que é o quê? A purificação do pecado. Uma igreja avivada é uma igreja de pecadores, conscientes da sua condição e felizes por terem sido redimidos por esse Cristo que purifica pecados. Pastor, então quer dizer que eu não preciso buscar poder? Eu vou ser ousado, eu vou tomar licença aqui dos pastores, e eu vou dizer que não.
Aonde a gente precisou historicamente buscar poder? Você percebe que a gente usa termos e conceitos de forma equivocada? Não tem momento algum. Quando ele manda que a gente seja revestido de poder, ele está falando de algo que ele dá. Não é nós que buscamos. No sentido de obter por força. E ele fala o quê? Se revista do homem interior, que foi recriado por quem? Por ele, em justiça dele. Então vista essa roupa que eu já te dei. E viva de maneira espiritual. Porque aí naturalmente essa glória acompanhará e esse poder se revelará. Avivamento está ali. Existe um mover de contrição, e toda vez que um mover de arrependimento toma a igreja, é acompanhado de muito choro, de muita dor, mas ao mesmo tempo sucedido por uma experiência poderosa de virtude, onde Deus vem e enche, e ali encontramos a sua glória, exatamente como ele disse, colocando um tesouro inestimável dentro de vasos de barro. Então, quando eu quero experimentar avivamento, e eu vou dizer da minha parte, não dos céus, o que Deus está fazendo nesse tempo e nessa estação em que nós estamos vivendo na igreja, depois das igrejas tomarem grandes dimensões, grandes expressões, lugares e notoriedade e tudo mais, Deus está fazendo um processo inverso. O homem construiu uma torre. Agora Deus está trazendo confusão, para que não pensem que é pelo seu próprio esforço. Como ele fez com Babel. É uma opinião minha. Mas ele vai fazer isso, para que ele possa encontrar os seus, e que nunca seja sobre aquilo que somos capazes de fazer. E hoje é. Hoje é sobre o esforço do homem e as suas estratégias. É sobre a forma que nós fazemos para que as coisas aconteçam. Existe a roupa certa, a frase certa, a cor certa, a luz certa, o post certo, a mídia certa. Existe tudo. Como se a ovelha fosse um peixe que seria atraído pela isca que lhe apraz. Só que há um problema nisso. A Bíblia fala que o homem é engodado pela sua própria concupiscência. A mensagem do Evangelho, ela é loucura para os que não creem. Então, como eu atrairei alguém sem oferecer aquilo que o próprio ventre dele deseja? Sistemas humanos não apresentam um Evangelho que confronta o pecador. O sistema humano atrai pela fome do ventre de ser satisfeito. E ali eu dou vazão e permito que a concupiscência do homem o engane mais uma vez e lhe dê a falsa ideia de estarem vivendo algo poderoso. Avivamento faz o oposto. Ele convida pecadores ao arrependimento, perdidos ao caminho. Ele chama aqueles que acham que sabem de loucos. Deus não existe, você é um louco. Aos que acreditam poder pelo próprio braço, Deus os moe, para que não lhes reste nada. E quando não sobrar nada, reconhecerão que a graça proveniente de Cristo é o que o atrai. Deus coloca reis como animais selvagens para moê-los. E coloca cristãos novamente na roda para serem moldados pelo oleiro. Porque Ele não quer que a gente exista, Ele quer que a gente revele. E é sobre a glória e não é sobre nós. Isso é avivamento.
é sobre poder dos céus e não virtude dos homens. E isso é avivamento. Então eu preciso ter clara a ideia de que Ele me purificou de todo o pecado. E isso é o despertamento. Eu sou pecador, o que eu recebo excede os meus direitos. E eu permaneço nessa consciência, não como pecador, mas consciente de que eu fui purificado dos pecados. E assim eu permaneço nele. E ali eu permaneço vivo. Porque até onde eu sei, todo crente gosta de dizer: já não sou eu mais quem? Por quê? Porque no fim você nunca viveu, mas Cristo vive em mim, e é Ele que me vivifica para a vida e me traz de volta para o meu lugar. Pastor, mas eu estava vivo. Não, estávamos todos nós mortos por conta dos nossos pecados e das nossas injustiças. Avivamento só existe em Cristo, é estar nele. Então, quando nós começamos a caminhar na direção daquilo que Deus está por fazer, nós identificamos e enxergamos esses movimentos sobrenaturais. Ele nos traz de volta para entendermos os tempos, entendermos as estações e aquilo que Ele deseja realizar. Ele nos convida a essa experiência sobrenatural. Quando você vê Atos capítulo 2, versículo 37... aqui Pedro já fez o seu sermão, parafraseando a profecia de Joel. E olha o que esse povo... Imagina você estar aqui passando nessa igreja, você sei lá de onde que você é, mas é de algum outro país distante. Aí, eu estou tentando me manter no meu lugar. Aí, eu pensei, eu esqueci, eu lembrei de novo. Aí, você vê uns caras falando algumas línguas. Vamos discutir sobre línguas estranhas? O fato é que eram línguas sobrenaturais. O que a gente tem como certo é que o povo que estava passando ouvia na sua própria língua. Não quer dizer que aqueles que estavam orando, oravam na língua daqueles que estavam passando. Eles ouviram na sua própria língua. Algo que podemos acreditar que é o que a gente faz hoje. O nosso sobrenatural por meio do dom de falar em línguas, e eles ouviram, cada qual na sua língua de origem, e entendeu aquilo que estava sendo pregado. E olha o que acontece. Esse povo estava lá, estou passando, e olha o que eles dizem. Ouvindo eles estas coisas, a pregação de Pedro, línguas estranhas e todo o pacote, compungindo-lhes o coração. Eles ficaram, é como se ficarem, uma palavra mais simples, é constrangidos. Eles ficaram, meu Deus, e agora? Estou meio assustado. E perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Depois disso tudo que está acontecendo, o que nós faremos? A pergunta deles acompanha um fogo que os move ao arrependimento e o quebrantamento para a transformação verdadeira. O que nós temos que enxergar em movimentos de avivamento é esta restauração de identidade. Ele estava falando para um povo que estava peregrinando para uma festa, era tudo judeu, de várias localidades, que tinham a sua língua principal. Os próprios judeus de Jerusalém falavam grego, eles tinham outras línguas por conta do helenismo, então eles tinham vários idiomas, e fora os que estavam de longe, que vieram depois. Eles teve um tempo que ele teve a diáspora, foram espalhados por um monte de lugar, e eles foram voltar para cumprir as festas. Na sua língua nativa, era a língua do país que eles estavam, cresceram, nasceram naquele lugar. E eles começaram a ouvir o cumprimento das profecias. E agora? O que a gente faz então, Pedro? Você está pregando aí? O que eu faço? Como a minha vida se enquadra a isso que você está dizendo? Isso se chama arrependimento. Isso se chama voltar atrás, retornar a um lugar que nós caímos. Pastor, mas a obra de Deus tem que ser avivada durante os séculos? Ela precisa. Em Abacuque 3:2, a gente vê outra citação que aponta para isso. O Senhor, Ele precisa despertar arrependimento nos nossos corações, o que podemos chamar de avivamento. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto assustado, alarmado, preocupado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor ficar revoltado com a gente, você lembra da sua misericórdia, ou seja, nos leva ao arrependimento.
Então avivamento é, toda vez que a gente pisar na bola, nos faz se arrepender. Porque provavelmente vai acontecer isso. Então o convite para avivamento é isso. Você já foi numa cruzada de avivamento? Eu já fui. Já fui num culto de avivamento? Eu já fui também. São bons, são preciosos, têm o seu valor. Mas entenda, avivamento não é uma cruzada, não é uma noite de avivamento. Avivamento é uma experiência profunda com o nosso pecado. E não quer dizer que praticando ele. É uma experiência profunda com o nosso pecado no que diz respeito à nossa consciência. Me lasquei, agora eu tenho que mudar. Meu Deus, olha o caminho que eu estou aceitando andar. Mudo o meu coração. E aí eu retorno ao meu lugar, que é de plena dependência. E é nesse momento que Deus vai e derrama graça. E quando Ele derrama graça, Ele também nos enche. E quando Ele nos enche, Ele excede. E a gente chama de transbordar, que aí é a manifestação de poder. Eu estava acompanhando, teve uma igreja na Inglaterra que estava tendo de novo um ciclo de oração contínua. Tudo começa com um bando de gente pedindo perdão, que foi o caso. Foi uns 2, 3 meses que eu estava vendo, num campus de uma faculdade. Você percebe que avivamento não é um negócio difícil. É a gente que é teimoso e tenta criar avivamento conforme as nossas mãos. Se Deus tem uma promessa que Ele vai avivar a sua obra, eu tenho que acreditar que esse sopro do Espírito continua falando ao nosso coração. Volta com o seu coração constrangido, volta com o seu coração quebrado, volta para o princípio das coisas, para que aquilo que eu desejo e vou fazer na vida de vocês, aconteça. Retorne, que o seu coração volte a depender da graça que perdoa, e que ele será transformado por meio dessa grande manifestação, ou avivado por meio dessa grande manifestação. Amém ou não? Pastor, será que nessa noite vai ter uma noite de avivamento aqui na nossa igreja? Vocês vieram, o louvor nos ajudou, agora você está pregando. Estou na expectativa que aconteça algo. Olha que contraditório eu faria. Se ao invés de eu confiar naquilo que Deus pode fazer, eu tentasse de alguma maneira conduzi-los a algo e provocá-los e fazê-los acreditar que eu tenho um poder especial que o pastor Alexandre não tem, e que, como eu sou um pastor visitante, eu vou dividir o meu poder com vocês. E aí eu vou pôr a mão na tua cabeça e você vai sentir algo tão poderoso que Deus vai recomeçar a sua história e a glória vai descer. Se eu fizesse isso, eu ia ser um hipócrita e contrariaria tudo o que eu estou dizendo para vocês. Essa noite não é para eu tocar a sua cabeça e nem para uma canção mexer com a tua alma. Essa noite é para o Espírito te fazer olhar para dentro. Talvez hoje, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem sobe e você diga, ela é pequena para que se cumpra a profecia das chuvas. E é aí que você se engana. Aquela nuvem pequena, insignificante no meio do céu, era o início. Hoje, falo como homem, não da parte de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem, não aqui dentro, que eu não quero sensibilizar vocês. Eu vejo uma pequena nuvem nos céus, e Deus mexendo no coração de muita gente. Em Caraguá, em São Sebastião, em outros países, em outros lugares. A mesma nuvenzinha, ela está sendo vista. E aquele que crê, ele sabe que aquela nuvem é só um prenúncio de uma grande chuvarada que Deus fará vindo sarar a terra que está seca, com sementes prontas a morrer. Mas Ele trará de volta as águas para trazer vida à terra. Poderia falar da chuva serôdia e da temporã. Elas representam
o chão lá é muito duro, na região do Mediterrâneo. Então lá tem duas chuvas, a serôdia e a temporã. A serôdia, ela prepara a terra, e a temporã é a segunda grande irrigação para que os frutos cresçam formosos. Se a primeira chuva não vem, a semente nem penetra, ela morre. Eu acredito que uma pequena nuvem, eu acredito que a gente está no tempo da chuva das sementes, porque Deus está fazendo algo. Se você olhar, observar, sentir, não vou falar para você ser sensível, sensitivo, porque vai dar uma ideia errada, né? Mas ora, fecha os teus olhos na sua casa, só não faz isso dirigindo, andando de bicicleta ou a pé na rua, porque vai acontecer um acidente. Mas se você estiver parado e seguro, fecha os teus olhos e ore. Fala, Senhor, me faça enxergar aquilo que os meus olhos não precisam ver. Em que tempo estamos? A gente está em tempo de avivamento. O cheiro da água na terra seca. Já está tomando os ambientes. E a gente está uns bons anos vivendo com terra seca. Mas aquele cheirinho da terra molhada, tão gostoso, que te faz pensar, hoje está chovendo. É um perfume de final de tarde, que nos convida para algo, nos convida para comunhão. Toda vez que eu sinto esse cheiro, dá vontade de sentar numa mesa, com um bocado de bolinho de chuva, e um cafezinho, e estar com pessoas queridas. Isso se chama comunhão. Se esse cheirinho dos céus, da terra molhada, que Deus está trazendo água, é porque Ele está tentando gerar algo. E aqueles que têm o nariz sensível e a memória desses dias, se lembra. E vai pensar, está chegando o tempo de novo, de algo que homem nenhum poderá fazer, e muito menos controlar. Está acontecendo. Ele está preparando a boa terra para sementes que foram lançadas novamente florescer. Isso é avivamento, querido. E é o que Ele está gerando nesse tempo. Esse é o cheiro que eu sinto. Esse é o cheiro que eu percebo. E eu posso elevar os meus olhos para além dos montes, porque o meu socorro não vem dos postes ídolos em cima de uma montanha. Ele me pede para enxergar além dos montes, de onde de verdade virá meu socorro. Não lá das árvores cortadas para serem ídolos para os pagãos e idólatras, que naquela época adoravam em cima das montanhas. Mas ele fala, além desses montes, além desses postes, no céu, ali está o seu socorro. Então quando eu olho e encontro a nuvem pequenina, eu já começo a celebrar com esperança. A chuva está chegando. Poderia ser eu a corça que encontro um pequeno lago e ali celebro as águas que matarão a minha sede, e grito tão alto, e por isso que para que os seus, parte do seu rebanho, do seu bando, possa saber, tem água, vamos todo mundo para lá, beber daquilo que Deus está gerando. Isso é avivamento. E Ele está fazendo isso. E para a gente encerrar, e eu não me prolongar demais com vocês, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. E eu não quero fazer um apelo e nem quero convidá-los a nada. Eu quero só chamá-los para um lugar que eu tenho ficado e estado faz um tempinho. Faz mais de um ano que eu tenho ficado nesse lugar. Davi fala que não existe melhor lugar do que estar na presença dele.
Ele fala que ali eu converso com Deus e pergunto, e Ele me responde. Eu gostaria de te convidar para ir nesse lugar que Davi foi. Davi falou que era legal e eu fui também, e eu vou poder te dizer, é bom mesmo. Fala com Ele. Fala, Senhor, abre meus olhos, que eu possa sentir, ouvir, perceber, experimentar e desfrutar. Eu quero ser avivado. Eu quero novamente que o meu coração se incendeie com a sua glória, com o seu poder, com a sua graça, com a sua grandeza, com a sua misericórdia. Toca o meu coração, me acenda de novo, me desperte de novo. Fala com Ele, querido. Fala com o Senhor. Talvez você está aí faz tempo, firmão na igreja, tão firme que você não sente mais nada, tão firme que você só vem no culto, tão firme que você só serve no ministério, tão firme que Deus mesmo e você, diante de tanta responsabilidade que você tem, não está podendo ter um tempinho de uma conversa sincera e honesta. Abre o teu coração e fala com Ele. Vamos juntos para esse lugar de adoração.